Graças a Deus e graças a Jesus. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. O sofrimento acomete a sociedade mundial desde os primeiros tempos da humanidade. Somos sempre vitimados por dificuldades, dores e provações. E estamos envoltos por problemas dos mais variados tipos. Não importa a classe social, grau de instrução e gênero, somos todos passíveis de sofrimentos, de quedas e de dificuldades. Afinal, estamos num mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas e cheias de contradições. A doutrina espírita nos traz uma visão nova sobre a questão do sofrimento humano. Vivemos num mundo de provas e de expiações, e neste mundo somos muito atraídos pelo sofrimento e pelas dores do dia a dia. Na questão 931 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? E recebe a seguinte resposta: nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta aflições cruéis. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas, por ser a terra lugar de expiação. Quando houver transformada em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz, e aí a terra lhe será o paraíso. A doutrina espírita nos mostra claramente que os momentos de alegrias e de dificuldades se alternam na vida dos seres humanos. Nenhum destes são totalmente felizes, pois alternamos momentos de felicidades, de alegrias e sorrisos sinceros com momentos de decepções, dores e de dificuldades. As alegrias eternas ainda não pertencem a esse mundo atual, mas num futuro próximo poderemos vivenciá-la, desde que entendamos a realidade da vida e passemos a trabalhar intimamente, visando um progresso e uma evolução constantes. Para isso, devemos viver em acordo e de acordo com as leis divinas. No mundo marcado pelo crescimento das tecnologias, as redes sociais ganharam espaço e relevância nesta sociedade e passou a moldar comportamentos e atitudes. Muitos indivíduos colocam fotos nas redes destacando sorrisos e alegrias, muitas delas artificiais e momentâneas, criando para os outros a ilusão de uma felicidade inexistente. Atraem com isso os olhares de inveja e de cobiça, em muitos casos de rancor e de ressentimento de pessoas invejosas e infelizes, que ambicionam a inveja e a felicidade alheia, incapazes de construir para si uma felicidade verdadeira, sólida e consistente. Muitas pessoas ricas e profissionalmente de destaque, indivíduos que conseguiram acumular um patrimônio vultuosos,
com recursos para viagens e passeios paradisíacos, detentoras de famílias estruturadas, muitas vezes se queixam de sofrimentos, de dores emocionais e de vazios espirituais e existenciais. São indivíduos que possuem tudo para serem considerados felizes, mas se declaram depressivos e excessivamente melancólicos. Males modernos que acometem a sociedade mundial e vitima milhões de pessoas no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 350 milhões de indivíduos sofrem hoje de depressão no mundo, a chamada moléstia da alma. E da forma como a sociedade global está caminhando, muitos outros serão afetados por essa doença, cujas dores são imensas e exigem tratamentos médicos e espirituais. O sofrimento, como nos disse o Espírito da Verdade, está por todos os lados e afeta todas as pessoas, independe de classes sociais, etnias e preferências sexuais. Isso acontece porque somos passageiros de uma sociedade caracterizada como de provas e de expiações, onde as felicidades são passageiras e os amores materiais são temporários e inconsistentes, numa sociedade marcada pelas contradições e os indivíduos pelas incertezas e instabilidades crescentes. O Espiritismo nos mostra ainda que os sofrimentos humanos estão inscritos no subconsciente de cada indivíduo. Todos sabemos os motivos de nossas infelicidades e de nossas dores. A explicação está dentro de cada pessoa, no interior de cada indivíduo. Mas, para podermos acessar essas dores, necessitamos refletir sobre o nosso comportamento, refletir sobre nossa vida e os sentimentos mais íntimos. E numa sociedade como a nossa, termos tempo para as nossas reflexões é um dos maiores desafios da sociedade e do cidadão contemporâneo. Numa sociedade marcada pelas provas e pelas expiações, faz-se necessário que entendamos as raízes das dificuldades do mundo, mesmo vivendo neste momento histórico e caminhando para um mundo novo, um mundo de regeneração. Como nos mostra os escritos da transição planetária, nós ainda chafurdamos na lama e na pobreza de um mundo onde os odores estão atrelados ao ressentimento, à inveja e ao egoísmo. Sentimentos fortes e dominantes que ainda não conduz a um crescimento mais sólido e consistente, como o Espiritismo nos mostra com clareza e maestria. No mundo de provas e expiações, Joana de Ângeles nos mostra no livro Plenitude que os sofrimentos são vistos como instrumentos de educação e de progresso espiritual. Quando conseguimos vencer as dificuldades, damos um passo consistente para progredir, fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual. Ambicionado por todos os espíritos encarnados no mundo material. As expiações servem para que nós nos reeduquemos enquanto espíritos. Ao passar por estas experiências dolorosas, conseguimos melhorar o nosso comportamento
e, em muitos casos, voltamos para um momento anterior, quando cometemos equívocos e degradamos nossos passos para o progresso, como um suicida, que ao se entregar aos deslizes do suicídio, acaba atraindo para si dores imensas em seu caminhar. Para estes, as expiações servem para reconstruir o caminho perdido anteriormente. As dores são provações. Segundo os bons espíritos, são agressivas e violentas, mas são suportadas pelo indivíduo. São dores que lhe acometem o corpo físico ou os vazios do espírito, mas que com força de vontade, perseverança e fé em Deus, são suportadas e superadas. As expiações são mais severas e agressivas. Muitas vezes aparecem como dores morais ou deficiências e limitações físicas que impõem aos indivíduos grandes dificuldades, obrigando a uma força de vontade para superar este momento de dor, lágrimas e de intensas desesperanças. Nas provações, os espíritos que estão reencarnando podem participar do planejamento da sua encarnação, ou são representados por espíritos amigos ou protetores espirituais, que trabalham sempre com o objetivo de nos auxiliar para que a nossa reencarnação atinja o seu êxito, que nós possamos nos aproximar dos nossos objetivos e os nossos ideais, para que possamos crescer espiritualmente e se desenvolver moralmente, angariando novos valores espirituais. Nos sofrimentos de expiação, percebemos uma outra realidade. Estes irmãos são obrigados a aceitar o que lhe é imposto pelo plano superior. Estes indivíduos, ao reencarnar, tendem a passar por uma situação que lhe é imposta pela espiritualidade, como forma de se reeducar e construir novos espaços de consolidação espiritual. As expiações são muito mais severas para os espíritos. Neste processo, ele perde a condição de escolha e tudo lhe é imposto, obrigando-o a aceitar e buscar trabalhar para que o seu espírito consiga se reeducar das agruras e dos desequilíbrios anteriores, fruto da imperícia do espírito, da imprudência, que mesmo cometendo equívocos severos, não está sendo condenado ao degredo eterno. Isso não existe nas leis de Deus, mas o espírito precisa se reeducar para trilhar novos momentos de crescimento espiritual e desenvolvimento moral. Um exemplo, no livro Memórias de um Suicida, numa psicografia de Ivone do Amaral Pereira, Camilo Cândido, uma das personagens do livro, e seus amigos descobrem na vivência no Instituto Maria de Nazaré que suas próximas encarnações seriam marcadas por dores terríveis. Nesta situação, muitos deles não poderiam escolher quais seriam as suas limitações físicas ou emocionais na próxima vida. Todos sabiam das limitações que seriam obrigados a conviver, mas nenhum deles poderia influir nas escolhas e nas imposições da espiritualidade maior. Imposições estas que tinham como único objetivo o de levar esses indivíduos novamente ao caminho do progresso, caminho estes por eles abandonados no momento do suicídio. No estudo dos sofrimentos humanos,
Encontramos na literatura espírita muitas obras de vulto. Nelas descobrimos que nos momentos de dores e dificuldades, muitas pessoas se colocam como vítimas, blasfemam contra Deus e acreditam não ter escolhido passar por aquelas situações de sofrimento. A doutrina nos mostra que se não escolhemos, nos foi imposto. E aí percebemos ser uma expiação, o que é muito pior e preocupante. Agora, na imensa maioria dos casos, foram os próprios encarnados que pediram, melhor, suplicaram por aquelas provações como forma de educação e posterior progresso espiritual. Os sofrimentos e as dificuldades da vida sempre existiram e sempre existirão para os seres humanos. A forma como essas dificuldades é de fundamental importância para que consigamos extrair delas instrumentos de progresso e de aprendizado, para que possamos construir um mundo íntimo mais consistente e vinculado aos mais nobres sentimentos e valores emanados pelo Cristo. Estes, sim, são os valores eternos da vida. Jesus é o nosso companheiro de todas as horas. Jesus é o remédio para todas as doenças. Jesus é a cura de todos os males. Nós precisamos seguir a receita. Nós precisamos tomar a medicação de acordo com a recomendação espiritual. Evangelho é o pão diário. Evangelho é o que nos sustenta no caminho do bem, do amor e da fé. Que Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.